Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, todos que nos assistem pela TV Alerj. Senhor presidente, o motivo que me faz vir a essa tribuna, em primeiro lugar, é parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa, uma iniciativa que está consubstanciada na técnica, na boa técnica da redação legislativa. E, verdadeiramente, o que me faz subir essa tribuna, senhor presidente, foram as declarações do líder da oposição, ali presente, mais uma vez tentando politizar o tema da vacinação e do Covid. Ele não sabe que essa casa saiu na vanguarda dentre os parlamentos no Brasil, foi a casa legislativa que mais produziu durante o período da pandemia, que vem produzindo até hoje. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro foi pioneira no Brasil em iniciar as atividades com o sistema remoto. Nós aprovamos inúmeras e inúmeras leis no sentido não só de preservar, obviamente, as vidas, de fazermos com que o setor produtivo, com que a sociedade adotasse efetivamente, por força de lei, medidas para coibir a doença, a pandemia, medidas de restrição, medidas de comportamento. Além disso, deputado Márcio Pacheco, essa casa saiu na vanguarda de enfrentar um problema gravíssimo, que é a paralisação dos setores produtivos, que é a perda de arrecadação. Todos nós vivemos aqui, aqueles que eram deputados na legislatura anterior, o drama que o Rio de Janeiro vem se arrastando, deputado Carlos Augusto, com um déficit nominal da casa de dezenas de bilhões de reais, agravados em mais de 25 bilhões de reais por conta da crise. Agora, nós o tempo inteiro evitamos fazer o que outros lugares da federação vêm fazendo, o que outros parlamentos no Brasil vêm fazendo, que é a politização. E aí, deputado Márcio Pacheco, me causa espanto e perplexidade assistir agora o líder da oposição dizendo que o governador está fazendo uma politização negativa da doença. Ora, eu presumo, a não ser que esteja com as minhas faculdades mentais corroídas, que o líder da oposição ousou afirmar aqui neste plenário que eles sim fazem a politização correta da doença. O que nós assistimos na semana passada foi esse mesmo partido, que aliás são vampiros, são abutres, chupam sangue de cadáveres, regozijam ao lado de traficantes, aproveitam qualquer desgraça que aconteça na sociedade para logo montarem seu palanquezinho e começarem a proferir o seu discurso. E não é diferente o que aconteceu aqui hoje. Infelizmente, esse partido que berra muito, mas não tem a competência técnica de legislar, errou, tentou correr para politizar, fez uma lei equivocada, porque apontava despesa, mas não colocava fonte de custeio dessa despesa, que é essencial na técnica legislativa. Mais do que isso, botou de qualquer forma no objeto da sua lei, que tentou aprovar e foi brilhantemente vetada pelo governador, simplesmente dizendo que o governo do estado estava autorizado, lato sensu, a comprar vacina, querendo jogar a população contra o poder executivo, querendo jogar mais uma vez a população contra o parlamento fluminense, como se eles fossem os arautos da moralidade, os arautos da saúde pública. Agora, fica aqui mais uma vez, já que eles têm a solução de tudo, já que eles são tão bons, fica uma dica, líder da oposição: se candidate a governador do estado, ganhe a eleição, convença a população e aí pode tomar a medida que bem entender. Enquanto estivermos no Estado democrático de direito, enquanto esse parlamento estiver funcionando, vossas excelências não poderão fazer o que bem entender. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Para apresentar despesa tem que apresentar fonte de custeio. Muito bem fez e apresentou o projeto, deputado André Siciliano, com outros deputados nessa casa, no sentido de autorizar algo que o Poder Executivo já vinha fazendo. Eu dou um testemunho para finalizar, senhor presidente. Na sexta-feira passada, eu estive ao lado do líder do governo, deputado Márcio Pacheco, ao lado do deputado Léo Vieira, numa reunião promovida, inédita dentre os 27 estados da federação, em que o governador Cláudio Castro reuniu toda a cadeia produtiva do estado do Rio de Janeiro, todo o setor produtivo. Estava ali a indústria, estava ali o comércio,
estava a rede hoteleira, estava toda a rede produtiva, todas as vocações econômicas do Rio de Janeiro sentados à mesa, discutindo quais medidas o Estado tomaria para justamente conseguir equilibrar a preservação de vidas com a preservação da economia. Ato contínuo, pela primeira vez, repito, na história do Rio de Janeiro e na história do Brasil durante a pandemia, o governador fez uma reunião com os setores produtivos para, na sequência, após a tomada de decisão, comunicar aos senhores prefeitos, principalmente aqueles da região metropolitana, estavam lá todos os prefeitos da Baixada Fluminense, os prefeitos da região metropolitana 2, estavam todos os 75% do PIB e da população do Rio de Janeiro reunida à mesa para que tomássemos medidas juntos, o governo do Estado com os governos municipais, respeitando o que foi definido pelo STF, da autonomia do ente federativo, seja municipal, estadual ou federal, no sentido de juntos adequarmos as medidas necessárias para o combate à pandemia, a preservação de vidas e, sobretudo, a preservação de economia. Agora, disso não falam. É muito bonito subir na tribuna, tentar jogar a população do Rio de Janeiro contra o governo, tentar jogar a população do Rio de Janeiro contra o governo federal. Entre erros e acertos, não há fórmula mágica, nem do governo federal, nem do governo do Estado, e tampouco dessa casa. Agora, é importante, deputado Carlos Augusto, que deixem o governo federal trabalhar, que deixem o governo do Estado trabalhar. Não, à parte, Rodrigo. Pois não, deputado. Deputado Rodrigo Amorim, eu não vou falar de governo federal, vou falar do governo do Estado do Rio de Janeiro. É uma situação nova, a pandemia, ninguém nunca viveu isso, né? É uma situação nova e eu estou muito impressionado com a forma que o governador Cláudio Castro vem trabalhando, de forma muito bem, muito proficiente, de vez em quando até contrariando opiniões do governo federal, está sempre de máscara, se apressou na aquisição de vacinas assim que a autorização foi dada. Eu estou muito impressionado positivamente com a forma que o governo Cláudio Castro pegou o Estado, vindo de um procedimento de impeachment, e está lidando com a pandemia, com essa situação, e está conseguindo agregar forças. Eu realmente dou razão a Vossa Excelência. O governador Cláudio Castro, por enquanto, em relação aos fatos, principalmente no que concerne a pandemia, nota 10, está trabalhando muito bem. Esse é o meu testemunho em relação a isso, tá? Eu tinha que ter falado isso. Obrigado, deputado Carlos Augusto. Finalizando, senhor presidente, fica aqui o aval dessa casa, a conduta irrefutável do governo do Estado em relação ao enfrentamento da pandemia, e fica aqui também o registro que o pessoal agora, porque não foi da maneira deles, por birra, resolveu se voltar contra a vacinação no Estado do Rio de Janeiro. Concluir, por favor. O pessoal é inimigo da vacinação no Estado do Rio de Janeiro, simplesmente porque não saiu da forma que eles quiseram, que eles propuseram. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador escrita, deputada Renata, em seguida Márcio Pacheco.